muito longe. Mas agora nós temos aquela que tem uma opinião forte, tem aquela que tem vontade que o Brasil mude, porque tem uma longa história de vida no Brasil, né? Ju Saragalto, bom dia, conta para nós aí. Oi, bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, meus amores. Ou boa tarde ou boa noite, não sei a que hora vocês estarão me assistindo. Mas é novamente um momento muito bom da minha vida quando eu venho aqui, posso fazer esse contato com vocês. E é melhor ainda quando vocês me dão um retorno e me aplaudem. E claro que eu tenho a minha vaidade, né? Mas eu preciso disso. Quem faz comunicação precisa do retorno. Então, tem muitas pessoas me agradecendo e outras me avisando que eu me cuide, porque posso ser presa, enfim, um monte de coisa. Mas essa é a minha missão. Eu quero que vocês fiquem todos tranquilos. Eu digo o meu coração, aquelas coisas das quais o meu coração está cheio. Está cheio de rebeldia, está cheio de revolta, de indignação, como o de vocês. Igualzinho. E só que vocês não têm essa mesma oportunidade, ou não provocaram, ou não aconteceu, de estar se comunicando da forma como eu estou, muito precária, muito, muito simples, mas de qualquer maneira eu consigo falar e vocês conseguem me ouvir. E vocês sabem que essa luta já vem de muito tempo, de muitos anos, e ela se acentuou nos últimos tempos, porque é necessário. Nós estamos agora atravessando momentos extremamente difíceis na nossa vida. Muito, muito mesmo. A ponto de a gente não sabe se chora pelo Brasil, ou se chora por Israel, ou se chora pelo mundo todo. O mundo está numa grande confusão. Se bem que a maioria das pessoas continuam vivendo, levando as suas vidas normalmente. Nós aqui não estamos. E como se não bastasse nós termos todos os motivos do mundo para ficar triste, porque nós estamos vivendo sem liberdade, né? Pouquíssima liberdade, pouquíssimos direitos, tanto que você se preocupa com o que eu digo, porque isso pode me causar algum mal. Isso é porque nós não estamos vivendo numa democracia. As pessoas que estão falando o que pensam, que estão dizendo, falando as verdades sobre esse sistema, sobre esse regime imundo que a gente vive, elas estão sendo muito perseguidas. Graças a Deus, né? Talvez até porque a gente é muito pequena ainda nesse universo da comunicação, mas estamos levando, estamos indo. Então, eu peço cada vez mais para vocês orações por nós, brasileiros, por todos os povos do mundo que estão em guerra nesse momento. Principalmente a Rússia e a Ucrânia. Eu estou falando de povo, eu não estou falando de governantes. Eu estou falando daqueles que não fazem a guerra, daqueles que são bucha de canhão nas guerras. Até o povo russo. O povo russo vai lá e mata. Né? Todos que estão em guerra vão lá e matam, no momento que é preciso, porque isso é uma legítima defesa, isso é válido na guerra também. Se não mata, morre. Por isso que as guerras são horríveis, são abomináveis. Por isso que a gente tem que usar toda a nossa fé e pedir a Deus que traga a paz. E a gente está cansado. Aqui nós não estamos numa guerra cruenta ainda, mas esse desgoverno do Brasil está fazendo de tudo para que os tiros venham para cá, para que os mísseis venham para cá, para que o povo seja atingido. Eles estão é tanto absurdo, é tanta desfaçatez. Eu não diria que é falta de noção, porque noção para roubar o tempo inteiro dos brasileiros, esse desgoverno tem. Ele e qualquer um ou uma que participe dele. Ministra, prefeita, vereadora, deputado, senador,
fazem lista de qualquer crime, em qualquer circunstância. Agora, por exemplo, a CPI dos aposentados, o roubo dos velhinhos, todos eles, menos um, que é de direita, que é de um partido. Ele não é de direita. Ele está num partido de direita, se colocou ali para se eleger. Isso não tem a menor dúvida. Agora, o resto, toda a cambada, e ainda não está toda, hein? O que nós já tomamos conhecimento até agora. Todos são da esquerda. Então eu pergunto, a esquerda é ou não é uma coisa ruim? Com certeza. Quem é de fora e ouve a gente se lamentar, é bem possível e provável que pense assim, o que eles querem? Estão se queixando de quê? Votaram num ladrão condenado que nunca foi absolvido, que foi descondenado, que é uma figura que não existe, mas aqui no Brasil foi aplicada, para tirarem o ladrão de carteirinha, o maior ladrão do planeta. Ele vem roubando há décadas do Brasil, desde que se elegeu a primeira vez. E quem é que ele põe ao redor dele para servi-lo? Ladrões como ele. Gente corrupta, gente ignorante, gente que não tem passado, gente que tem um passado triste, gente que não tem condições de ocupar os cargos que ocupa. Então o povo de fora pode pensar, mas estão reclamando de que votaram nele? Só que não. Vocês sabem que nós não votamos no ladrão. Vocês sabem. Vocês sabem que nós nunca quisemos. Vocês, quando eu digo o povo brasileiro, nós estamos nessa situação. Nós somos conduzidos, nós fomos mergulhados nessa situação e que nos desfavorece imensamente. Em todas as circunstâncias, em todos os quadros, a gente está levando essa vergonha agora para fora do país. O mundo está nos vendo com outros olhos. A gente era só antes, era país do carnaval, futebol e sexo. Mulheres fáceis, mulheres que iam se prostituir em todos os lugares do mundo, e principalmente aqui, favorecendo o turismo sexual. Assim que a gente era visto antes. E agora, a gente é visto como quase que amaldiçoados. Por quê? Se eu falo para pouca gente, e mesmo assim eu tenho retorno, imaginem uma criatura que fala, que tem uma visão, uma visibilidade internacional. Ela é vista, na mesma hora que ela fala, ela é vista no mundo inteiro. Porque no caso estou me referindo a uma mulher, a uma jornalista, a uma mulher que podendo jogar uma pedra na direita, no Bolsonaro, em qualquer pessoa bolsonarista, ou de direita, conservador, cristão, gente que pensa, gente que carrega esse país nas costas, eles estão sempre dispostos até para nós um palavrão, uma palavra feia, um desprezo e mentiras, grandes mentiras. Aí essa imbecil, que eu não sei onde é que essa criatura fez uma faculdade, que é burra, ela é, além de maldosa, ela não pensa as maldades que ela diz, porque se pode ser pessoa fazer maldade com inteligência, mascarar um pouco, ofender como quem não quer ofender, vai ofendendo, mas tal. Agora a burra se desnuda, põe a ignorância dela assim, na vitrine global, porque ela é da Globo News. Ela nos odeia. Ela não consegue mais segurar. E odeia também quem não é burro, imbecil e asinina, que nem ela. Por exemplo, ela se referiu a uma guerra onde nós estamos sofrendo pelos dois lados, principalmente nessa guerra aí. Porque um povo contra um outro povo, dois povos bons. Os judeus são bons, são inteligentes, são sábios. Do outro lado tem os israelitas, que é um povo com uma grande história. Uma história de milhares de anos. De grandes governos, de muita riqueza, muita maldade também. Mas isso faz parte
das tiranias. E eles estavam dentro de um regime ditatorial, muito bem maquiado, muito bem arrumadinho, era um luxo, era tudo assim, ó, meu Deus, parecia que o mundo que eles viviam e nos mostravam, isso há 60, 70 anos atrás, era uma coisa, para nós aqui, era quase que uma fantasia. Era impossível na nossa cabeça entrar que tanta coisa linda, boa, maravilhosa existia para algumas pessoas. O povo estava se lixando naquela época, lá no Irã, que se chamava Pérsia. Como sempre, que era uma ditadura. Era uma ditadura cruel. Os ditadores eram lindos, bonitos, enfeitados? Sim. Mas o povo não. O povo já era sofredor. Aí vieram os libertadores, impuseram uma teocracia, mas de uma forma tão violenta, tão agressiva, que se uma mulher hoje, lá, se ela andar com um lenço, sem lenço, ou com o lenço mal arranjado na cabeça, e que apareça nos cabelos, eles têm uma polícia especial, uma polícia da moralidade, especial para isso. Ela pode ser torturada, ela pode ser chibatada, ela pode ser apedrejada, ela pode pegar anos de cadeia, ela simplesmente pode acontecer qualquer coisa horrível com ela. Uma mulher, hein? Se é gay, é com certeza o momento que descobrirem vai ser assassinado. Porque aquela religião não permite. Aquela teocracia, até parece, é uma palavra bonita, né? Aqui nós tivemos uma cleptocracia, também é outra palavra bonita. Agora nós sabemos o que significa isso para nós que estamos vivendo esse horror. E eles lá também. Então, quando eu peço orações para quem está em guerra, eu peço orações tanto para o povo de Israel, quanto para o povo do Irã. O povo não faz a guerra. As mães não fazem a guerra. Os pais fazem a guerra, mas quando tem que mandar para a guerra, manda os filhos dos outros. Porque aí serão os pais governantes, os pais que eu digo agora, o homem pai. Não manda os filhos para a guerra, manda os filhos dos outros. E mãe nenhuma quer seu filho na guerra. E se ela está na sua casa, se essas famílias estão nas suas casas, também não querem receber um foguetaço na cabeça. Ninguém quer receber. E a imbecil, aquela cretina desinformada, ignorante, ela disse, como é que os mísseis daqui para lá, de Israel para o Irã, matam milhões de pessoas. Em Gaza, por exemplo, morrem milhões. Mas a cretina não sabe que não há uma guerra entre Israel e Gaza. Nunca houve. Houve o terrorismo, né, que estava ali em Gaza, de vários países muçulmanos, estavam ali em Gaza e fizeram todo o terror, todo o horror em 7 de outubro de 2023. Mas não era o povo de Gaza. Não é o povo que faz as maldades, é quem está ali para fazer essas maldades. E eles nem eram dali. Eram da Síria, eram do Líbano, eram de outros lugares. Hezbollah, os nomes que vocês já estão acostumados, não vou ficar aqui dizendo, né, fazendo um rosário de palavrões. Então, ela disse que matam milhões. Mentira! É uma coisa tão fácil de desmentir. Inclusive, uma das coisas que está chamando a atenção do mundo inteiro é que os ataques de Israel, do povo judeu, eles estão sendo cirúrgicos. Eu já falei isso aqui várias vezes. A ponto de matar uma pessoa que está numa cama e não matar as outras pessoas do resto da casa. Só aquela pessoa. Porque aquele é o alvo. Porque era um generalíssimo, porque era um dos comandantes da guerra. Então ele era o inimigo. Mas não foi assim para derrubar o edifício onde ele tinha um apartamento. Não, foi para derrubar ele, a cama dele, só no espacinho dele. E assim foram todos. E assim foram os ataques em todos os lugares, cirúrgicos. Agora, quando a bala, nem a bala, né? Quando o míssil vem em direção a Israel, vem para qualquer lugar. Tanto que o primeiro acerto que eles fizeram foi num hospital, onde já tinha gente mal, gente ferida,
ficou pior ainda. Você imagine um míssil num hospital. Mesmo assim, conseguiram salvar muito, todas as pessoas. Então a imbecil diz, não morre ninguém, morre umzinho aqui, umzinho ali. Se fosse da família dela, um acidente de carro com a família dela, um estrondo daqueles assim, deixa o carro todo detonado, e ela visse, é o carro da minha família. Não, tá tudo bem, só morreu um. Podia ser o filho dela, o pai dela, a mãe dela, irmã, marido, sei lá quem. Só morreu um. Como é que pode ser tão indiferente? É como a questão da prisão dos inocentes. É melhor 1000 criminosos soltos do que um inocente na cadeia. É isso que a gente defende em direito penal. Claro que a gente forçar um pouco a barra, 1000 contra 1, mas juridicamente falando, é mais fácil, é melhor, é mais justo, mesmo que não pareça. Então, ela queria que as balas, os mísseis de lá, viessem e fizessem um estardalhaço, derrubassem um edifício inteiro com centenas de pessoas dentro, vários edifícios com milhares de pessoas mortas. Ela não sabe, essa cretina, que existe um sistema. Quando começou a guerra, uma semana atrás, era um sistema que já estava sendo usado em outras vezes que Israel foi agredido. Agora, ano passado, retrasado, enfim, chamava Domo de Ferro. A gente já ficava impressionada, porque o domo conseguia repelir as agressões. Então, não tinha nem o edifício era acertado, nem uma praça, nem um lugar onde tivesse gente, nem um shopping, enfim. Eles sofisticaram mais ainda esse tipo de defesa, e agora eles têm o Iron Beam, que é muito mais eficiente e muito mais barato. E é mais barato por quê? Porque é um laser. Não é um sistema de um míssil contra outro. Não é nada disso. É um raio, um flash de laser. E que tem o mesmo resultado final. Derrubar o míssil agressor. Essa mulher é jornalista da Globo News. Essa mesma Globo News que a gente vive pedindo que vocês não assistam. Porque se todo mundo deixar de assistir a Globo, qualquer porcaria da Globo, eles vão à falência, eles vão quebrar. Mas eles estão muito bem, obrigado. Tanto que o dono agora comprou um iate, talvez o mais caro do Brasil. Porque você assiste essas porcarias de canais. E ela usa esse canal falando assim como se os judeus não fossem ouvir. Como se o resto do mundo não fosse ouvir essa barbaridade. E já responderam na hora, o próprio porta-voz de Israel, que agora tem um porta-voz que fala português, deve ser carioca pelo sotaque, para falar especialmente com o Brasil, para manter a informação correta aqui no Brasil. E ele contou esses dias na internet que ele tentou marcar uma entrevista com a Globo News, que eu estou dizendo o nome agora, porque para vocês não esquecerem que são eles os bandidos, que não devem ser assistidos. Não mude de canal, não assista. Vocês estão dando força para bandido. Já chega a força que esse desgoverno dá para os bandidos. Nós não precisamos fazer isso. Dentro da nossa casa, com a nossa televisão, com o nosso controle remoto. Não precisamos. Então, não faço. Então, ele dizendo que tentou marcaram uma vez na madrugada, ele, tudo bem, se preparou. Na hora da entrevista, disseram para ele que não iam poder usar aquele espaço falando da guerra de Israel, que ia ocupar com outros assuntos e tal. E ele mesmo disse que falaram bastante tempo nesse programa sobre a guerra de Israel contra o Irã. E ele não, claro, tinha sido. Aí tentou de novo. Fez a mesma caminhada, promessa, vai ser tal dia, tal hora, e. Não houve a entrevista. Porque eles não têm interesse em divulgar a verdade. Eles são mentirosos, safados. Eles não merecem essa audiência, porque a sua audiência é que mantém eles vivos, em ação.
Se vocês não querem mais que as Catanhedes da vida e aquela outra maluca que agora está fora do ar porque falou que não devia, aí foi um problema aqui no Brasil. Ela meio que desnudou, né, um relacionamento, uma facilitação de comunicação dela, pessoalmente, com o Supremo Tribunal Federal. Ah, Melissa, aí, tudo bem? KKK, pois é, não sei o quê. Todo mundo viu isso. Nós estamos desmoralizados, pessoal. Não tem nada que seja moral dentro desse governo, nada. É uma tristeza só. Para culminar, eu nem sei quanto tempo eu já falei, meu Deus. Tá, para culminar, esse mal-estar geral aí, ah, meu Deus, agora sim. Ai, tá. Vai ficar assim. Bom, o que aconteceu? O que o... Ai, como é que... O Itamaraty deu lançou uma mensagem dizendo que o Brasil vai tomar medidas enérgicas. Eles estão assim, ó, repudiando veementemente esse covarde ataque do Irã ao Estado de Israel, ao país Israel. Porque eles tomarão as medidas justas e cabíveis, porque não se justifica tanto ataque a civis. Olha, se vocês não sabem o que é um fake news, então procurem na internet a mensagem que o Itamaraty lançou hoje, domingo, sobre esse episódio da guerra, sobre a maneira como eles gostariam que os judeus estivessem se comportando e a maldade, as atrocidades, o genocídio que eles estão cometendo. Então aí vocês vão saber o que é um fake news, ou uma fake news. Vocês ficarão sabendo o que é exatamente uma mentira deslavada. Isso em nome do Itamaraty, que representa o Brasil, e inclusive fala em nome do governo. Isso não tem cabimento, gente. Aí vem o Ciricutico, aquele que é líder do governo, no Senado. Sabem quem é que eu estou falando? Aquele, né? Bueno, ele disse assim que o Brasil vai responder violentamente, agressivamente às atitudes do governo de Israel. Dando aval para o que o cachaceiro diz, dando aval para o Senado, né? Como se o Senado brasileiro estivesse dizendo isso. Ele representa o governo, mas é um senador. Senador Ciricutico. Você sabe quem é. Não vou dizer o nome desse nojento. Então, ele, assim, indignadíssimo. Por que a gente não cala a boca? Nós já temos tantos problemas. Isso quem está lá fora deve pensar. Os brasileiros estão com um problema por aqui, por aqui, por aqui. Então, isso é importante, se metendo na guerra. Porque para quem está lá fora, somos nós todos que temos essa posição. Por quê? O governo fala em nosso nome. A gente sabe que não está falando. Mas eles não têm noção, não têm vergonha, não têm respeito. Eles não têm nada. Essa situação, ela é caótica por si só, uma guerra. A nossa situação aqui dentro, uma ditadura, é caótica também, é triste, é terrível. Então, vou aproveitar para dizer para vocês, acordem, vocês têm tudo a ver. Não adianta vocês dizerem, não gosto de política, não quero saber de política, porque você é responsável. Quem elege é responsável. Quem pariu, Mateus que o embale. Não é assim que dizem? É bem assim. Então, vocês pariram esse governo através do voto. Vocês votaram nesse miserável governador do Rio Grande do Sul. Depois que ele já tinha feito horrores pelo Rio Grande, deu um pé na bunda do Rio Grande do Sul, dos gaúchos. Foi para lá e não quiseram ele, voltou para cá e se candidatou. E vocês elegeram ele. E eu digo isso de boca cheia, vocês. Porque eu nunca votei nesse indecente, nesse imoral, nesse indigno, que já deixou o Rio Grande mal no passado, na enchente do ano, e não é um passado muito distante, na enchente do ano passado, e esse ano está igualzinho. Está mais preocupado com
fazer o carnaval de uma escola de samba no Rio de Janeiro. A preocupação dele hoje é essa. Porque se ele está ainda com a intenção de concorrer a presidente da República. Então, ele precisa fazer um agradinho lá no Rio de Janeiro, porque lá eles sabem que eles votam em qualquer aquele palhaço, qualquer pessoa como ele que não pôde assinar, quantos dias antes dele assinar a ata lá como deputado, quando prestou compromisso, ensinarem ele a escrever o nome dele. Agora até não lembro o nome desse palhaço. É porque a profissão dele é palhaço, com todo respeito aos palhaços. Mas esse é um sem vergonha. Ele se aposentou no final do segundo mandato, depois voltou de novo e continua aposentado, mas continua deputado, então ele recebe como deputado e como deputado aposentado. Para isso ele não é bobo. Para isso ele não é burro, é que nem o cachaceiro. Toma atitudes que desmerecem a inteligência de qualquer pessoa. Desmerecem a inteligência geral do Brasil. Se bem que o nosso QI, né, você sabe, o QI do brasileiro é um dos mais baixos do mundo. Isso tudo porque nós não temos educação, não temos cultura, nós não temos governo, nós não temos justiça, nós não temos absolutamente nada que seja positivo e que nos leve para um outro patamar acima desse que nós estamos. Mas o que acontece com esse desgoverno e com todos os penduricalhos dele, com os N ministérios, que ele quase que dobrou o número de ministérios que o Bolsonaro tinha, para botar gente completamente desqualificada. Ministro que fez um abuso sexual lá, uma outra ministra. Aí vão dizer, porque a mulher era negra. Não, ele que era negro. Ele. Então, é uma coisa assim, ó, eles fazem parecer que nós brancos não gostamos dos negros. Eu sinceramente, nunca soube a diferença. Eu sei quando uma pessoa é branca e ruim ou é negra e ruim. Sei quando a pessoa branca é boa, de caráter, tem vergonha na cara, e quando é negra é boa, de caráter, tem vergonha na cara. Isso eu sei. Agora, que a cor dele, eu não sei, porque até nós, branquelas, no verão, se quisermos, ou até nos fornos que fazem a gente ficar bronzeado, fornos de bronzeamento, a gente um dia está mais clara, outro dia está mais escura. A pele é detalhe que não importa, não interessa. Às vezes até dá mais beleza e mais charme. Mas isso aí não é relevante. Mas ele pega assim, as pessoas mais ignorantes. Você lembra do caso Marielle, né? Ah, meu Deus do céu. Eles moveram céus e terra. Compraram testemunha. Forçaram pessoas a depor contra Bolsonaro para provar que ele era o mandante, que ele era o bandido. E ficaram 2 anos, eu acho, que torturando o brasileiro da direita e todas as pessoas de bem desse país, porque toda hora iam prender o Bolsonaro porque ele tinha mandado matar a Marielle. Pois bem, depois descobriram que quem matou a Marielle era um parceiro de crime, que ela também estava de um pé lá no crime, que ela também andou passando para trás um desses grupos criminosos, porque ela estava com um pé em cada um deles, foi por isso que ela foi assassinada. E aí? Agora, o cara ficou uns 2 ou 3 anos, quase, sei lá, preso, pouquíssimo. Nem um terço do direito, da necessidade que ele tinha de ficar preso. Aí botaram ele em liberdade. Alguém reclamou? Alguém? Olha aí, mas esse cara tinha que estar preso ainda, não podia ter saído. Ninguém reclamou. Nem essa tal da irmã da Marielle, que eu também não sei o nome, nem quero saber, nem essa ministra, que é uma ignorante, é uma boçal, uma pessoa que envergonha a gente, que tem um mínimo de cultura, um mínimo de inteligência, um mínimo de conhecimento. Era uma vergonha para nós todas. Até, bom, não vou dizer. Não, amigas aí até podem se ofender. Mas não importa. Ela não disse nada. Porque não foi o Bolsonaro que matou, que mandou matar. Aí tá, morreu. Rei morto, rei posto. Pronto. Isso é o que está acontecendo no Brasil. E nós precisamos mudar isso aí. Só tem um jeito da gente mudar. Lutando bravamente desde agora, e nós já estamos lutando, nós os conservadores, nós de direita, nós cristãos,
Nós, pessoas que somos contra a droga, contra o aborto, a favor da família, nós estamos lutando pelo voto impresso. E você tem que se integrar nessa luta. Nós temos que ter o voto ali, ó, para a gente poder fazer a contagem em qualquer momento. Não é aquilo que tu aperta numa tecla e pss, vai tudo para tal de nuvem, ou nem vai para a nuvem. Só se dissipa. Não existe mais. E aí é impossível fiscalizar se houve a votação correspondente ou não. Isso também você já sabe. E além disso, que nós temos essa necessidade de saber em quem nós votamos, nós precisamos, antes de botar o voto lá, saber em quem estamos votando. Porque são esses que são eleitos por nós, que vão lá e fazer toda essa bagunça que fazem, quando eles não prestam. Então, se a pessoa não presta, já tem passado, já tem capivara, porque já respondeu inquérito, processo, já teve preso, se já roubou, se já andou com mala de dinheiro na cueca, não sei mais aonde, então não vota nele. Isso é válido para todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, eu quero fazer um lembrete, tem um Marcon que está envolvido no roubo, na fraude do INSS, e é do Rio Grande do Sul, e não é o nosso deputado de Caxias do Sul, não é, é um Marcon, adivinhem, do PT, tá? Não façam confusão, porque nós temos um grande guerreiro na nossa trincheira na Câmara Federal, que tem também o sobrenome Marcon, certo? Então, acho que já está no fim do meu tempo, aqui, com vocês hoje. Fiquei cansada de falar nessas coisas tão irritantes, tão tristes. Então, vou pedir mais uma coisa no encerramento. Vamos rezar, gente. Vamos rezar para que haja paz, para que haja abrandamento nesses corações. Para que nós sejamos aquilo que já nos dizem há anos, que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então, que seja. Mas não, nós não queremos uma teocracia que nem a do Irã. Porque tirar um cachaceiro para botar um fanático religioso também nós não podemos, não queremos e não acontecerá conosco, se Deus quiser, porque eu tenho também rezado por vocês, também pedido iluminação, também pedido que vocês levem mais a sério essa coisa de votar. E que essa frase maldita, eu não tenho nada com isso, ela é um grande fake. Ela não existe. Não pode, não é verdade. Nós temos tudo a ver com quem nós votamos lá, porque eles vão nos governar. E eles vão nos governar bem ou muito mal. E a decisão é sua. Tá, meus amores? Então, terminou meus minutos com vocês hoje aqui. Até amanhã, se Deus quiser. E Deus ajude que tenha notícia boa, que tenha notícia melhor. Porque ainda tinha coisas para falar, né? Amanhã, não esqueço, vai ser jogado El Pojo. Pojo é frango. Aquele general venezuelano que tem o rabo de toda a tigrada aqui da América do Sul, que se envolveu com a Venezuela, que se envolveu com tráfico de droga, com tráfico de pessoas, com toda a bandidagem, toda a criminalidade que existiu na América do Sul, na América Central e com tentáculos na América do Norte e na Europa. Então, esse cara, venezuelano, general El Pojo, vai começar o julgamento dele amanhã. E ele vai falar. E ele, assim, o desgovernante que desgoverna o Brasil. Com ele e com a turma dele. Tá bom? De novo, amo vocês.